Olá, pessoal! Audiobook, leitura do livro Ordem e Progresso, do autor Philip Murdock. Nós continuamos hoje com o capítulo 3. Capítulo 3, o princípio da abundância, faz parte da primeira parte do livro, Princípios da Ordem. O capítulo se inicia com o versículo de Gênesis, capítulo 17, versículo 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Gênesis 17, 2. Em todas as partes do mundo, pessoas se voltam para algum tipo de divindade quando precisam de algo impossível que não podem realizar por si mesmas. Até mesmo povos não civilizados prestavam culto e idolatravam uma força maior, devido aos fenômenos naturais que não conseguiam explicar. Desde os primórdios da existência humana, a esfera sobrenatural tem sido atribuída a Deus. Algo em nós simplesmente sabe que não temos todas as respostas para as perguntas que permeiam o nosso universo, assim como a nossa vida pessoal. A população brasileira, por exemplo, é um povo que possui muitas necessidades em diferentes esferas da vida. Dificuldades emocionais, financeiras, socioeconômicas e muitas outras não estão longe da vida do brasileiro comum. Essa é uma das razões pelas quais vemos muitas igrejas cristãs e católicas lotadas de pessoas fazendo todo tipo de campanhas com um apelo supersticioso, pagando promessas e todo tipo de barganha religiosa. No fundo, há muitas pessoas buscando a Deus tão somente pelos milagres que Ele pode fazer por elas. Não é errado reconhecer essa tremenda característica de Deus, até porque a Bíblia é repleta de relatos sobre o poder sobrenatural do Senhor. De fato, servimos a um Deus bom e misericordioso. No entanto, precisamos entender o caráter e a natureza que estão por trás das ações do nosso Pai. É o que filhos maduros fazem. Este entendimento passa por discernir os tipos de milagres que ele realiza e ainda o porquê. O milagre da criação. Os milagres criativos são, como vimos, algo que somente Deus pode fazer e que ele o faz inteiramente em sua soberania. A natureza de Deus é criadora, como testificamos pela criação da terra, do sol, das estrelas, da chuva, das plantas, dos animais, dos seres humanos e muito mais. No livro de Êxodo, vemos, vez após vez, Deus suprir seu povo com água saindo de uma rocha, maná descendo do céu e aves caindo no acampamento do povo para suprir a carne que eles tanto desejavam. Deus possui o amor e a capacidade para responder às nossas necessidades e, inclusive, aos nossos desejos. Ele ainda realiza esse tipo de milagre. A realidade de que o Senhor é um Deus que irá sempre prover para nós é uma promessa bíblica também do Novo Testamento. Lemos em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ouvimos frequentemente relatos de missionários que estão no campo missionário e não têm nada para comer. Eles oram e na manhã seguinte encontram uma bolsa cheia de alimentos que alguém deixou na porta deles. Há pessoas que passam por crises financeiras e precisam pagar uma parcela ou uma dívida, porém falta parte do dinheiro. Já ouvimos muitas histórias de como, de forma inesperada e milagrosa, a quantia exata de que precisavam, de alguma forma, chegou em suas mãos e aquela crise foi sanada. É incrível como a nossa fé pode ser encorajada com nossas histórias. Porém, este tipo de milagre não é o preferido de Deus. O milagre da abundância. Deus realiza milagres relacionados à criação e milagres relacionados à abundância. O segundo se diferencia do primeiro porque exige o envolvimento da nossa parte. Nos exemplos anteriores, percebemos que os milagres foram realizados a fim de satisfazer uma enorme necessidade ou um grande desejo. Deus, então, em sua suprema misericórdia e amor, estendeu a mão e realizou aquele milagre. Por outro lado, um milagre de abundância, Deus libera seu poder criativo para atuar diretamente por meio da nossa vida. Leia os seguintes versículos e veja se consegue capturar a essência deste princípio
e a verdade que traz para as nossas vidas. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Também Gênesis 35, 11. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Gênesis 35, 11. Também Deuteronômios 8, 18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de reproduzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômios 8, 18. E João 10, 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, 10. O milagre da abundância não significa que nós somos deuses. Significa que podemos receber a capacidade de multiplicar a vida em abundância e reproduzir aquilo que já nos foi dado pelo Pai. Por isso, é um milagre que, necessariamente, exige o nosso envolvimento. Não estou dizendo que podemos realizar esse milagre apenas com o nosso esforço. O que estou dizendo é que Deus deseja desenvolver um relacionamento conosco em que Ele pode trabalhar juntamente com cada um de nós em parceria. Essa parceria consiste em duas partes. Ele libera sobre nós a bênção da criatividade, abundância e multiplicação, e nós adicionamos fé e ação para executar o progresso. O milagre preferido. O milagre participativo, do qual falamos no primeiro capítulo, é, sem dúvida, o milagre favorito de Deus. Por que temos essa certeza? Porque agradamos a Ele quando demonstramos fé. Hebreus 11:6 afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois bem, comprovamos a nossa fé quando agimos, e este tipo de milagre exige ação e atitude da nossa parte. A consequência disso é que Deus se agrada de nós. Nós crescemos em relacionamento com Ele, avançamos e progredimos. A palavra de Deus afirma em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. Outra maneira de dizer isso seria falar que, se você tem fé de que algo irá acontecer, então pode ter a confiança de agir na direção da sua fé. Podemos também dizer que, se você não tem a confiança de agir, então não possui fé. Você está apenas falando algo da boca para fora. O milagre de viver de forma abundante, o poder criativo de Deus, sempre exigirá uma ação da nossa parte. É tão claro quanto afirmar que, para gerarmos filhos com nosso cônjuge, é necessário uma ação. Inclusive, são necessárias ações para construir e manter um casamento feliz. A fim de multiplicarmos nosso conhecimento, uma ação de estudo é exigida. Para multiplicarmos nossas finanças, uma ação de geração de renda e poupança é exigida. Entenda, no entanto, que uma ação humana por si só não é a garantia de que a multiplicação acontecerá. A garantia está incluída dentro da ação de Deus e de seu liberar da bênção da multiplicação. Da mesma forma, não é somente a bênção de Deus que gera a multiplicação. É preciso uma atuação humana aliada com a bênção dos céus. Essa é a parceria da abundância para a qual você foi escolhido. Na parábola do semeador, Jesus compara o coração humano ao solo em que a semente da palavra de Deus é plantada. Corações de solos pedregosos ou de solos duros que impedem raízes profundas ou de solos tomados por espinhos são todos exemplos de como a semente morre antes de cumprir seu potencial. Veja como todos estes exemplos são, na realidade, a figura de uma vida sem ordem. A terra boa, fértil, é preparada para o plantio, é a vida que contém ordem. É a vida em que a colheita está prestes a acontecer. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, 23. Temos um propósito e um chamado de Deus para nossas vidas, e só há uma maneira de alcançá-lo plenamente, por meio de uma vida abundante. Precisamos experimentar esta vida em que o poder criativo de Deus atua por meio de nós.
Mais do que pontuais milagres criativos, tantas vezes desesperadamente necessários, somos chamados a experimentar a abundância do Pai que é gerada por meio da fé e da obediência. Para isso, será necessário envolvimento, escolhas, renúncias e perseverança. É o que Deus preparou para nossas vidas, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. A abundância não é um objetivo mesquinho e egoísta. É um pressuposto daqueles que vivem a vontade de Deus no mundo, gerando colheitas abundantes da transformação e esperança por onde passarem. Quais atitudes são essas que devemos desenvolver para que o poder criativo de Deus seja liberado em nossas vidas? É o que discutiremos com mais detalhes nos capítulos a seguir. Precisamos entender objetivamente qual é o papel da lei da ordem em nossas vidas. Precisamos ajustar nosso mundo interior e exterior de forma que recebamos a bênção da abundância, para que possamos nos colocar no trilho do progresso que Deus tem para nós. Encerramos aqui o capítulo 3 do livro Ordem e Progresso, de Philip Murdock. Incentivo você a adquirir o livro e fazer suas anotações nele. Melhore seu crescimento e seu desenvolvimento. Adquira bons materiais. O conhecimento é sempre importante. Até a próxima!